Glória a Deus. Saúde a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os juniores a saírem para a sua sala. Vai ter divisão? Os juniores. Então, os juniores aqui presentes podem sair para a sua trilha. Vou continuar aprendendo hoje com a tia Dulce. Glória a Deus. Os demais irmãos, eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora para fazermos mais uma oração ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela condução das nossas vidas até aqui. Senhor, obrigado pela condução deste culto, por ter iniciado, por ter continuado, por tudo aquilo que foi feito até aqui, pelos louvores que foram entoados ao Senhor. Pai, pedimos que o Senhor receba como sacrifício, como aroma suave em tuas narinas, pelas orações que foram feitas, as ofertas que foram dedicadas, Senhor, toda a reverência que foi prestada ao Senhor, porque o Senhor é merecedor. Nós agora, Pai, pedimos que continues conduzindo este culto, Pai, em sua continuação, na meditação da tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos, Pai, contemplar as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Pai. Ser com o coração de cada um de nós, ser com a mente, com os ouvidos, que o teu Espírito Santo, Pai, nos capacite mais e mais a discernirmos a tua voz, a ouvirmos a tua voz, e podermos, Senhor, assim ter o nosso caminho iluminado pela voz do Senhor. Porque não há, Pai, outra luz a não ser a luz do Senhor na tua palavra, Pai. Por isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Toma de conta, Pai, deste momento. Amém, amém e amém. Se você pudesse passar uma semana em qualquer lugar da terra, que lugar seria esse? Cuidado com o que você vai pensar. Quem sabe eu estou profetizando sem saber, né? Então, se você pudesse passar uma semana em qualquer lugar da terra, que lugar seria esse? Que lugar você escolheria? Em qual lugar você gostaria de passar uma semana, vários dias? Eu creio que, se alguns aqui pudessem, se nós pudéssemos, alguns aqui escolheriam passar alguns dias em uma cidade dos Estados Unidos, talvez. Ou em uma cidade da Europa. Ou quem sabe até aqui do Brasil, né? Guaramiranga, na serra, em uma praia. Não sei. Mas eu acredito que ninguém aqui escolheria de bom grado passar alguns dias em pleno deserto. Deserto não é um lugar onde a gente queira ficar. Deserto não é um lugar onde a gente escolhe ficar porque quer ficar. Deserto, muitas vezes, é lugar necessário de estarmos. Deserto não é, muitas vezes, escolha nossa. Deserto, muitas vezes, é necessidade. Nós precisamos, muitas vezes, estar no deserto, passar pelo deserto, mesmo que não queiramos, nós precisamos estar lá. E é por isso que precisamos entender muito bem que tipo de lugar os desertos da vida são. Será que se hoje eu perguntasse para você o que um deserto é, o que tem no deserto, você saberia dizer? Pois é justamente sobre isso que nós queremos meditar hoje. E para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro que se chama Números. Livro de Números. Quarto livro da Bíblia. Temos nos esforçado para fazer um resumo dos primeiros livros da Bíblia, um a cada quinta-feira. E agora nós vamos chegar ao livro de Números. Números recebeu esse nome, o irmão está perguntando por que Números. Interessante. Quinta passada foi o dia do cliente. Nós falamos sobre servir ao Senhor, né? Hoje, para quem não sabe,
é o dia do contador. E nós vamos estudar sobre números. Por que números? Porque números começa e termina com a contagem dos soldados de Israel. Números é cheio de números. Não é só isso que o livro tem, mas tem muitos números. A contagem do povo de Deus. Lá no capítulo 1 e no capítulo 26, nós encontramos essa contagem. Então, Números é o quarto livro da Bíblia. Ele vem depois de Gênesis, Êxodo e Levítico. E ele é o livro da Bíblia no qual a palavra deserto mais aparece. Eu estava contando hoje em uma concordância qual livro da Bíblia, em qual livro da Bíblia a palavra deserto aparece mais. E em primeiro lugar, disparadamente, vem o livro de Números. Pelo menos 50 vezes eu contei. Um livro de 36 capítulos aparece a palavra deserto ou desertos. Então, se tem um livro que pode nos ensinar sobre o que o deserto é, sobre o que o deserto faz, sobre o que o deserto tem, esse livro é o quarto livro da Bíblia, o livro de Números. Pastor, deserto é lugar de quê? Em Números nós descobrimos que deserto é lugar de muitas coisas. Boas e também não tão boas. Nós queremos descobrir algumas delas hoje. Em primeiro lugar, Números ou deserto é lugar de preparação. Deserto é lugar de preparação. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma camisa, uma blusa, na qual estava estampada a seguinte frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E de fato, nosso Deus é um Deus que prepara os escolhidos. Deus é um Deus que capacita aqueles a quem Ele chama. E nós vemos isso várias vezes na Bíblia, inclusive com o povo que Ele tirou do deserto, do povo que Ele tirou do Egito. Porque senão, raciocinem comigo. Pergunta lógica. Deus poderia ter feito o povo caminhar do Egito diretamente para a terra de Canaã? Sim ou não? Deus tinha ou não tinha esse poder? E por que Ele não fez? Porque Deus não fez o povo caminhar, o povo sair, o povo marchar do Egito diretamente para a terra prometida? E a resposta é: porque o povo ainda não estava preparado para conquistar a terra prometida. Da mesma forma, às vezes nós nos perguntamos: por que eu ainda não estou no lugar que eu deveria estar? Por que eu ainda não recebi a bênção que eu acho que eu deveria receber? Por que faz tanto tempo que eu oro por algo e Deus ainda não me concedeu aquilo que eu peço? A resposta é: só existe um motivo. É porque eu e você ainda não estamos preparados. Foi por isso que antes de levar o povo para diante de Canaã, para diante da terra prometida, Deus parou o povo no deserto. Porque muitas vezes é no deserto que Deus prepara o seu povo para as grandes coisas que estão por vir. Quando Deus quer fazer algo grandioso na minha vida e na tua vida, primeiro Ele nos prepara para aquilo. Pastor, e como é que Deus nos prepara? Muitas vezes Ele vai nos preparar por meio de um deserto, por meio de uma dificuldade, por meio de uma provação. É por isso que os primeiros 10 capítulos de Números, eles são praticamente 10 capítulos de preparação para o povo começar a marchar.
O povo só começa a marchar rumo à terra prometida no capítulo 10. No capítulo 1 a 10, Deus faz o quê? Deus prepara o seu povo. Deus fala com o seu povo. Deus organiza o seu povo. Deus corrige o seu povo. Deus fortalece o seu povo. E só depois de preparar o seu povo é que eles começam a marchar. Nós encontramos isso, o povo começando a marchar, só no capítulo 10. Números capítulo 10, versos 11 a 13. Números 10, versos 11 a 13, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, quando foi que o povo saiu do Egito? No ano primeiro. O calendário de Israel começou com a saída do Egito. Quando é que eles começam a marchar na direção da terra prometida? Aqui diz, no ano segundo. Verso 11, aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Pará. Assim, pela primeira vez, 1 ano e 2 meses depois, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Deserto é lugar de quê? Deserto é lugar de preparação. Portanto, se você se encontra em um deserto, muitas vezes nós nos perguntamos, Senhor, mas o que eu fiz para estar nesse deserto? Né? Será que eu estou pagando por algum pecado para estar sofrendo assim? Para estar passando por essa dificuldade, por essa provação? Talvez não seja por causa de algum pecado. Talvez a melhor pergunta, se você se encontra no deserto hoje, não seja por que eu estou no deserto, e sim, para que eu estou no deserto. Não é apenas olhando para trás o que foi que eu fiz, mas sim o que é que Deus está fazendo na minha vida. Para o que é que Deus está me preparando por meio dessa dificuldade, por meio dessa provação. Deserto é lugar de preparação. Aqui em Números eu aprendi também, irmãos, que deserto é lugar de percepção. E eu vibrei muito quando Deus me revelou isso, quando Deus me ensinou isso. Deserto é lugar de perceber as coisas. Percepção vem de perceber algo. E muitas vezes perceber é o que nós não conseguimos quando estamos fora do deserto. Muitas vezes nós estamos fora do deserto e não percebemos a realidade das coisas. Por exemplo, muitas vezes quando nós estamos fora do deserto, nós achamos que somos fortes. Nós achamos que existe força suficiente em nós para qualquer dificuldade. Até que vem o deserto. E no deserto Deus nos faz perceber que a força não está em nós. A nossa força se encontra nele. Muitas vezes, quando nós estamos fora do deserto, quando estamos vivendo um momento bom, nós achamos que somos nós que nos sustentamos. Nós achamos que é a nossa força, que é a nossa inteligência, é o nosso trabalho. Ai de nós se não for o nosso emprego. Aí Deus nos leva ao deserto para fazer-nos perceber que quem nos sustenta não somos nós. Quem nos sustenta é Ele. Não é o nosso trabalho que nos sustenta. Não é o nosso estudo que nos sustenta. Não é a nossa força que nos sustenta. É o próprio Deus que sustenta a mim e que sustenta a você.
Existem coisas que nós só percebemos no deserto. E Moisés, no livro seguinte, em Deuteronômio, ele vai recapitular o tempo que o povo passou nesse lugar tão hostil. E olha o que ele diz lá em Deuteronômio, se não quiser abrir, apenas escute. Capítulo de número 8, versos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Sabe para quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que Moisés está dizendo é que Deus levou o povo para o deserto, para ensinar a realidade, para que o povo percebesse que eles dependiam totalmente de Deus. Eles eram totalmente dependentes do Senhor. Quando nós estamos fora do deserto, nós nos achamos os tais. Nós nos achamos muitas vezes autossuficientes. Aí Deus nos leva para a dificuldade, irmãos. Não é porque Ele nos odeia, não é porque Ele está com raiva da gente, não. É para abrir os nossos olhos, para que possamos perceber o que realmente Ele é nas nossas vidas. Por falar nisso, vocês lembram o que foi que Jó confessou no final do deserto pelo qual ele passou? O grande servo de Deus, Jó, disse no final da dificuldade pela qual ele passou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora, no final desse deserto, no final dessa tribulação, os meus olhos te veem. Conhecer só de ouvir significa conhecer de longe. No meio da prosperidade, Jó conhecia Deus de longe, mas Deus fez Jó passar pela dificuldade. E quando está no final da dificuldade, Jó diz: Senhor, eu não te conhecia de verdade. Eu consegui perceber quem o Senhor é agora. Agora eu tenho percepção das coisas. Eu não estou apenas te ouvindo de longe, eu estou te vendo de perto. Agora eu sei quem o Senhor realmente é. Então, se você estiver passando pelo deserto hoje, pergunte a si mesmo, pergunte a Deus: Deus, o que é que o Senhor quer que eu perceba? O que é que o Senhor está querendo que eu veja, Senhor? O que é que eu não estava vendo, mas eu preciso enxergar agora? O que é que eu preciso aprender sobre mim mesmo? Eu estava com a visão errada sobre mim. Me ensina quem eu sou, Senhor. Será que eu estava com a visão errada sobre ti? Eu ainda não via o teu amor, o teu poder, o teu cuidado. Me ensina quem tu verdadeiramente és, Senhor. Abre os meus olhos sobre aqueles que estão ao meu redor. Me faz perceber a realidade. Deserto é lugar de percepção. Deus nos leva ao deserto, porque lá nós vamos enxergar bem. Lá nós vamos enxergar melhor. Aqui em Números eu também aprendo, irmãos, que deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar de provisão. Irmãos, Números me ensinou bastante esses dias. E ele me ensinou uma lição muito importante, que às vezes nós esquecemos. Provisão, providência, suprimento de necessidade. No deserto, Deus providencia tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, uma lição que eu aprendi em Números foi que mais importante do que o lugar é a companhia
Mais importante do que o lugar no qual nós estamos é com quem nós estamos. Irmãos, o deserto de Israel, no qual Israel passou, era um ambiente totalmente hostil. Era um ambiente onde faltava tudo, até a água era envenenada. Mas eu pergunto para vocês, houve um período em que Israel passou melhor do que no deserto? Houve um período em que Israel viveu melhor do que no deserto? O que foi que Deus providenciou no deserto para Israel? Deus providenciou o ar, Deus providenciou a água, até da pedra Deus fez sair água. Deus providenciou o pão, Deus providenciou a carne, Deus providenciou a nuvem, Deus providenciou o fogo, Deus providenciou a direção, Deus providenciou a purificação, Deus providenciou o perdão, Deus providenciou a roupa, Deus providenciou a proteção, Deus providenciou tudo que o povo precisava. Irmãos, foi em números que um rei pagou um vidente para amaldiçoar o povo de Deus. Ele viu que na guerra não ia conseguir. Então ele pensou, só tem um jeito, eu vou apelar para o sobrenatural. Aí ele chama um profeta chamado Balaão e paga, eu vou te dar o que você quiser, amaldiçoa esse povo. Sabe o que Deus faz? Deus transforma a maldição em bênção. Se o povo fosse amaldiçoado, o que eles poderiam fazer? Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Existem coisas que eu e você nem sabemos que está acontecendo. Existem maldições que estão sendo lançadas contra mim e contra você. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está transformando a maldição em bênção. Se eu e você pertencemos a Ele, não há maldição que possa nos alcançar. Quem tentar nos amaldiçoar vai fracassar, porque o povo que Deus abençoou, ninguém pode lançar maldição sobre ele. Deus providenciou tudo para o seu povo. Em poucos momentos da história, o povo de Israel viu tanto milagre. Deus providenciou todas as coisas. Então, se você está passando pelo deserto, talvez nesse momento você se encontre em um local no qual você não gostaria de estar. Talvez o ambiente está difícil no seu trabalho. Talvez na sua casa as coisas estão difíceis. Talvez na sua vizinhança, na sua escola. Eu queria que nesse momento você parasse de olhar para o lugar, para quem está ou quem não está nele, e começasse a olhar para quem está com você. O Senhor dos Exércitos está com o seu povo. Não é o local no qual você está, é com quem você está. Se Deus está com você, a bênção está com você também. Deserto é lugar de provisão. Deus providencia o necessário, o que for necessário no deserto. E é por isso que nós somos um povo tão falho. Porque mesmo Deus providenciando tudo, muitas vezes nós pecamos contra Ele. E quando nós pecamos contra Deus, nós entendemos também em números que deserto também é lugar de punição. Deserto também é lugar de punição. Como nós vimos alguns minutos atrás, deserto não é o primeiro motivo pelo qual Deus, o deserto não tem como primeiro objetivo punir o povo. O primeiro motivo pelo qual Deus leva o povo para o deserto não é para punir o povo, é para preparar o povo
é para aperfeiçoar o povo. Mas cuidado, mesmo esse não sendo o objetivo principal deste lugar, ele pode se tornar um lugar de punição de Deus na minha vida e na sua vida. Inclusive, eu diria que talvez a mensagem principal de Números é a mensagem de que Deus pune. Várias vezes nós vamos encontrar aqui Deus disciplinando o povo que Ele preparou, que Ele sustentou, que Ele amou, que Ele cuidou, e que mesmo assim se voltou contra Ele. Por exemplo, aqui nós vemos a punição de Deus a Miriam, no capítulo 12. Vamos ler alguns textos, alguns exemplos que falam de punição. Capítulo 12, versos de 1 a 10. Ainda bem que o relógio parou aqui, ainda é 7h05. Números capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Talvez Moisés não ouviu a reclamação que foi feita contra ele, mas o Senhor ouviu. Era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Coisa boa não vem por aí. Verso 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Irmãos, aqui nós vemos Deus punindo ninguém menos do que a própria irmã de Moisés, aquela que salvou Moisés. Miriam é punida porque ela está com ciúmes do seu irmão. Ela está com inveja do seu irmão. E Deus a disciplina por causa disso. Depois Moisés intercede por ela. E Deus diz: Moisés, espera um pouquinho, deixa eu disciplinar. E nem com Moisés orando, Deus tira a disciplina dela de uma vez, somente depois. Outro exemplo de punição do Senhor é no capítulo 14, versos 20 a 23. Moisés envia espiões para investigar a terra de Canaã. E aí eles trazem uma notícia de que realmente a terra é boa. Só que os moradores dela são gigantes. Não vai dar para a gente vencê-los, não. Não vai dar para a gente conquistar a terra, não. Eles trazem um relatório negativo. 10 dos 12 espias trazem um relatório pessimista de que não vai dar para conquistar a terra prometida. Só 2 deles dizem: não vai dar sim, o Senhor está conosco. Eia, subamos e conquistamos a terra de Canaã. Por causa disso, o povo se deixa influenciar. E praticamente todo o povo desacredita do projeto de Deus. O povo se torna incrédulo
contra o plano de Deus. E aí Deus se ira mais uma vez, e nos versos 20 a 23, nós encontramos o que aconteceu. Verso 20. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, olha o castigo. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, o deserto é lugar de milagre, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Irmãos, qual é o castigo que o povo recebe aqui? Eles não poderão entrar na terra prometida. Ao invés disso, eles vão ficar vagueando pelo deserto durante 40 anos. Será que não existem pessoas que hoje continuam no deserto, do qual já deveriam ter saído? Será que não existem crentes que permanecem em um deserto, do qual já deveriam ter saído, mas não saem, porque continuam com atitudes erradas? Porque o plano de Deus era que a passagem pelo deserto fosse rápida. Por que não foi? Porque o povo se rebelou contra o Senhor. Da mesma forma, existem provas na nossa vida que deveriam acabar logo. E por que não acaba essa prova? Porque você não estuda, porque você não aprende. E quem não aprende a matéria, reprova, repete, permanece no mesmo ano. Existem provas na nossa vida que muitas vezes nós continuamos nela, porque nós ainda não aprendemos a agir como Deus quer. O povo reagiu mal. Aí Deus disse: então vocês vão ficar nesse deserto mais tempo do que deveriam ficar. Cuidado, as nossas atitudes fazem com que nós fiquemos no deserto mais tempo do que Deus quer que fiquemos. Precisamos agir corretamente para Deus nos tirar de lá. Então aqui o povo, a nação quase toda, parece que a maior preocupação de Deus não é a quantidade, não. Porque a nação quase toda é proibida de entrar na terra prometida. Indo adiante, olha como Números tem castigos. Deus quer nos ensinar algo. Os rebeldes, Corá, Datã, Abirão, o castigo deles aqui é pior, viu? Não é só não entrar na terra prometida, não. Capítulo 16, verso 28. Aqui a terra se abre e eles são engolidos vivos. Povo de Deus, povo que Deus tirou do Egito, é disciplinado por ele. Números 16, verso 28. Então disse Moisés, eles se rebelam contra Moisés, contra Arão. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, inédita, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Verso 31.
E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, se abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que eles pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Eles não aprenderam com o erro de Miriam. E muitas vezes nós vimos alguém sendo disciplinado e não aprendemos. Repetimos o mesmo erro. Miriam se revoltou contra Deus e eles também. Capítulo 20, irmãos. Já vimos que Miriam foi disciplinada. A nação praticamente toda foi disciplinada. Os rebeldes foram disciplinados. Mas sabe o que é mais impressionante em números? O próprio Moisés é disciplinado. Falta água, o povo reclama. Moisés já está por aqui com o povo, de tanta reclamação. E aí Deus diz: Moisés, vai até a pedra e fala com a pedra, que eu vou sair, vou tirar a água de lá. Irmão, Moisés já perdeu a paciência com o povo. Ele vai até a pedra, ao invés de falar com ela, Moisés açoita a pedra com raiva. Sai água? Sai. Aí Deus: agora é um particular, Moisés. Eu, você e Arão. Vem cá, só vocês dois. Verso 10. Capítulo 20, verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Irmãos, a gente lê isso aqui e a gente fica com pena de Moisés. Um homem que lutou tanto, que foi fiel tanto tempo, agora perde a oportunidade de entrar na terra prometida. Sabe que lição nós podemos aprender com isso aqui? Cuidado para não pecar por causa dos outros. Às vezes você está liderando alguém, você é pai, você é mãe, e você vê uma atitude errada de alguém, e você se irrita com aquela pessoa a tal ponto que não somente ela peca, mas você peca também por causa dela. Você perde a paciência. Você se irrita. Você se ira por causa do erro dos outros. Mas sabe quem é que Deus vai disciplinar? Vai disciplinar os outros, mas também vai disciplinar eu e você. Quando nós lidamos com pessoas, muitas vezes nós vamos ficar tristes com essas pessoas. Nós vamos falar e as pessoas não vão ouvir. Eu sou pastor, eu sei o que é isso. Mas nós temos que guardar o nosso coração. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, os outros vão pecar e nós vamos pecar por causa deles. Aí quem é que vai ajudá-los a entrar na terra prometida? Se Deus não vai deixar a gente entrar. Então, cuidado. Continua ensinando, continua corrigindo, continua repreendendo, mas mantém a fé que Deus pode operar a qualquer momento. Mantenha a paciência, mantenha a calma. Senão vai acontecer isso aqui.
nós seremos disciplinados pelo Senhor. A ira em si é o pecado? Não. A ira, sim. A ira, ela é como a coragem. Você pode usar a coragem para algo bom, você pode usar a coragem para algo louco, né? Da mesma forma a ira. Tanto é que Deus se ira e ele não peca. E aí Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis. Então eu posso me irar, a gente vai já ver um exemplo disso, para fazer o que é certo. Mas quando eu me iro, e aquilo faz com que eu perca o controle e age de forma ruim, aí eu estou pecando contra alguém e contra Deus. Então eu tenho que ter cuidado. Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A minha ira humana não. Ah, mas eu sou assim, eu sou esquentado. Cuidado, senão você vai para um lugar mais quente do que você. Vai tratando de esfriar, senão você vai para um lugar que combina com o seu temperamento. Nós não queremos isso. Irmão, só mais um exemplo de punição de Deus. No deserto, Deus pune. Capítulo 21. Versos 4 a 6. Que horas são? Quem pode me dizer? 8h40. Então já acabamos. Números 21, 4 a 6. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Deus já tinha providenciado pão, já tinha providenciado água. E a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O povo ainda não tinha aprendido. Era Deus punindo, era Deus disciplinando, era Deus castigando, e o povo se rebelando contra o Senhor. Qual é o pecado aqui? Qual foi o pecado cometido aqui? Murmuração. Reclamação. É Deus providenciando e a gente reclamando. Ah, de novo. Ovo de novo. Ah, eu queria uma carnezinha assada. Eu queria isso, eu queria aquilo. Mas é o que Deus está providenciando. E o povo, não é esse pão vil. Vil é algo sem valor. O pão que descia do céu, o povo dizia que era sem valor. Irmãos, o que é que a reclamação acrescenta na minha vida e na tua vida? Reclamação resolve o problema? Você já viu reclamação resolver o problema? Só se for no Reclame Aqui, né? E aí o dono da empresa vai lá, olha e tenta resolver. Deus não gosta de reclamação. Reclamação não acrescenta nada, ela só retira. Se o povo estava reclamando do pão, agora ele perde a vida, porque muitos morrem por causa disso. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Está difícil? Ô Senhor, eu vou te adorar, eu vou cantar ao Senhor, eu vou agradecer. Porque quanto mais eu agradeço, mais o Senhor manda, mais satisfeito ele fica e mais ele abençoa. O povo reclamou e morreu. Números mostram que deserto é lugar de punição. Não apenas para o povo, mas também para nós. Irmãos, a Bíblia não diz que Deus é apenas um Deus apenas de justiça. Não. Mas ela mostra que ele não mudou.
E Ele ainda é um Deus de justiça. Então vamos ter cuidado com as nossas atitudes. Senão a gente continua no deserto e fica no deserto cada vez pior. Vamos ter cuidado com a nossa reação. A boa notícia, para concluir, é que deserto também é lugar de premiação. Não apenas de punição, mas também de premiação. Às vezes, o nosso coração, estamos passando pela dificuldade. O que vem no coração? Ah, não vou conseguir não. Eu não vou conseguir ser fiel. Eu não vou conseguir suportar. Eu não vou conseguir resistir. Ei, o coração é mentiroso. O coração é enganoso. No deserto, eu e você podemos ser fiéis? Sim. Não é porque alguns estão desistindo, não é porque alguns estão caindo, estão fraquejando no deserto, que nós vamos fraquejar também, não. Nós podemos vencer no deserto, sim. E Números mostra isso, por exemplo, no caso de Finéias, capítulo 25. Mais uma vez o povo se rebela, agora com idolatria, com imoralidade. Traz uma mulher, um homem traz uma mulher para a sua tenda e tem relações com ela. Aos olhos de todo Israel, uma mulher idólatra. E aí aparece um homem chamado Finéias. O nome dele pode até não ser bonito, mas a Bíblia diz que ele era zeloso do Senhor. E ele pega uma lança e ele atravessa o casal. Ele mata o casal com o zelo do Senhor. Não é para fazer isso hoje não, viu? Mas naquela época era o que ele deveria fazer. Ele tem zelo pela glória de Deus, pela santidade do povo de Deus. E aí, olha o que Deus diz sobre esse homem no capítulo 25. Verso 10 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Tanta gente desanimada, Finéias estava animado com o zelo do Senhor. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Verso 12, portanto disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Deus reconhece o que aquele homem faz de bom. Deus reconhece a diferença dele no deserto. No deserto o homem age de forma correta. Sabe o que Deus faz? Deus premia esse homem. Deus promove esse homem. Josué é promovido no deserto, é premiado no deserto. Irmãos, o apóstolo Paulo chama a atenção para isso. O texto com o qual eu quero encerrar hoje. 1 Coríntios capítulo 10. Sim. Teve, quando outras nações, já que está perguntando se no deserto teve guerra. Sim. Nações enfrentaram Israel. Israel não procurou, mas nações enfrentaram Israel. E aí, naquele momento, Deus providenciou a proteção para eles. Inclusive, Números fala sobre isso. Mas, irmãos, olha que interessante como Paulo resume o livro de Números aqui em 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, falando do Mar Vermelho, tendo sido todos batizados. Domingo teremos batismo, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo estava no deserto com eles. Verso 5.
Entretanto, mesmo recebendo tanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós. A Bíblia é um espelho, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Caíram aqui a morrer. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Acabamos de ler sobre isso. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ah, pastor, mas isso não vai acontecer comigo não, porque eu estou forte. Aí Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha como Paulo resume em Números. Ele fala que o povo recebeu. Deus providenciou água, Deus providenciou maná, Deus providenciou a nuvem, Deus batizou o povo foi privilegiado. Porém, Deus não se agradou da maioria deles. Não é o que você recebe de Deus, é o que você faz com o que você recebe. O povo não reagiu bem, pecou. O que Deus fez com o povo que pecou? Deus passou a mão na cabeça. Oi? Não, Deus disciplinou, porque Deus disciplina a quem Ele ama. Deus disciplinou o seu povo. Mas, irmãos, eu acho linda como Paulo termina. Ele termina dizendo: ei, você não precisa agir assim. Você não precisa fazer parte destes que foram punidos por Deus até a morte. Sabe por quê? Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, você está no deserto, mas não se preocupa, porque Ele é fiel e Ele vai providenciar livramento, de sorte que você possa suportar. Nós podemos suportar todo e qualquer deserto, nós podemos suportar toda e qualquer dificuldade, nós podemos suportar toda e qualquer provação. E se nós fizermos isso, nós seremos premiados por Deus, nós seremos recompensados por Deus. Talvez você tenha tido atitudes erradas nos últimos dias. Talvez você tenha tido atitudes ruins em meio às dificuldades que tem passado. Eu queria incentivar você a agir diferente em meio ao deserto no qual você está. Eu quero incentivar você a parar de dizer para si mesmo: eu estou no deserto mesmo, que se lixe. Deus vai entender. Não. Você não precisa agir assim. Sabe por quê? Porque habita em você o espírito daquele que no deserto derrotou o próprio diabo. Enquanto Adão perdeu no paraíso, o meu Salvador e o teu Salvador derrotou o diabo em pleno deserto.
E sabe quem habita em mim e em você? O Espírito dele. O Espírito Santo está neste momento me fortalecendo e te fortalecendo para sair daqui e ter uma atitude que agrada a Deus em meio ao deserto pelo qual estamos passando. Pastor, mas você não sabe o que eu estou atravessando. Eu nem sei, eu nem preciso saber, porque eu sei o que eu atravesso, querendo servir a Deus, querendo seguir a Deus. Mas o meu Deus é fiel e Ele diz que não vou atravessar algo que esteja além da minha força. Essa doença que você está enfrentando, você pode passar por ela. Essa dificuldade na sua família, você pode ser fiel em meio a ela. No teu trabalho financeiro, seja lá o que for, Deus está te capacitando a ser fiel no deserto. Quem acredita? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu tenho ouvido falar que algumas pessoas não gostam de ler esse livro. Alguns cristãos, se puderem, evitam até o livro de Números, porque o livro de Números parece tão negativo, Senhor, cheio de mortes, cheio de pecados, cheio de disciplina. Mas a Tua palavra diz que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. Senhor, muitas vezes nós estamos paquerando com o pecado, estamos brincando com o pecado, achando que podemos, que já temos um relacionamento forte com o Senhor e o Senhor vai entender. Números nos mostram que o Senhor conhece a nossa situação, mas porque o Senhor nos ama, o Senhor também vai nos disciplinar. Senhor, o pecado ele atrai disciplina, punição do Senhor. Mas muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque em meio à tentação, o Senhor nos dá força para escapar. Senhor, e muitas vezes o Senhor tem misericórdia de nós, apesar de algumas consequências virem, o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado. Senhor, estamos aqui em meio a desertos, cada um diferente do outro, mas em meio a desertos, sabendo que não estamos sozinhos. Se Cristo estava com o povo no deserto de Israel, Ele está conosco hoje, no deserto que estivermos enfrentando. Muito obrigado. Nós queremos pedir perdão pelas nossas atitudes erradas, muitas vezes rebeldia, impaciência, murmuração, seja lá o que for, até cobiçar o que não é nosso. Inveja, ciúme, Pai, repreende tudo isso em nosso coração. Seja glorificado em nossas vidas, pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus.